Olá a todos e a todas, meu nome é Rubens Gleiser, eu sou professor da FGV Direito de São Paulo, na área de Direito Constitucional, Teoria do Direito, coordeno um grupo de estudos chamado Supremo em Pauta, que é ocupado de acompanhar o STF e de fazer intervenções na mídia para facilitar a compreensão, enfim, qualificar o debate sobre o que envolve o direito constitucional. E um tema relevante, no qual o STF vira e mexe se envolve, é CPI. E eu vou falar brevemente sobre ela para tentar ajudar ou estimular em alguma medida o debate que vai ser realizado. Ao invés de me deter sobre os elementos, eu acho que a gente tem uma chave interessante para compreender o instituto da CPI, que é um pouco essa conversa que acaba sempre em pizza e tudo mais, né, que é um corrente. Eu gostaria de dizer o seguinte, né, que primeiro que eu tenho a impressão que quando as pessoas dizem que as CPIs acabam em pizza, possivelmente elas estão querendo dizer coisas diferentes. Mas todas elas, de alguma maneira, estão indicando que a CPI vai frustrar a sua expectativa. E acho que as pessoas têm expectativas muito diferentes para a CPI. E imagino que a maioria dessas expectativas são desleais. Se espera ou que dê um processo de impeachment, ou que prendam as pessoas, ou que achem dinheiro. Enfim, se espera da CPI coisas grandiosas, faraônicas, mas que as CPIs não foram feitas para realizar. E o que elas foram feitas? Para que elas foram feitas? Elas servem para trazer determinados fatos à luz, a evidenciar uma pauta e criar, através do seu enorme poder de constrangimento e de visibilidade e de debate público, permitir, das duas, uma, ou que os órgãos de investigação e controle tenham suporte para enfrentar interesses poderosos, ou permitir a responsabilização política, eleitoral mesmo, de determinados agentes. Isso não é pouco, e a gente pode falar mais disso no final, mas ela pode fazer essas duas coisas. Esse apoio para órgãos de investigação e controle, como o Ministério Público e Tribunais de Contas, não é nada trivial. Todos nós acompanhamos na Operação Lava Jato o fato de que ter a opinião pública mobilizada em prol de uma determinada agenda, de determinados objetivos, faz toda a diferença para que esses agentes de investigação possam ter força, autoridade e proteção para exercer a sua função. Além disso, a CPI, cujo produto final é um relatório, não é um relatório qualquer, ele é a corporificação de uma narrativa dos fatos, longe das disputas eleitorais, mas que gera um documento, fala, olha, o que a gente apurou através de um longo período, ouvindo tantas pessoas, vendo tantos documentos, é determinado. E isso importa. Isso não é determinante. Isso não no sentido de que ele vai necessariamente levar um resultado para um lado ou para o outro. Mas importa, tem um peso, tem uma relevância. E como que ela faz? E como que se protege essa relevância da CPI e como que se entende ela? Antes de mais nada, a CPI ela é um poder da minoria parlamentar. Ela é um instrumento de oposição ao governo. Os requisitos constitucionais, eles são pouco exigentes. Eles demandam um terço de senadores ou de deputados e que tenha um objeto certo por tempo determinado. Então você precisa saber o que você quer investigar e não pode ser assim de uma duração ah, infinita, em aberto. Você precisa saber quanto tempo é necessário para investigar, podendo prorrogar depois, é claro. Mas a gente pode comentar esses dois aspectos. Um que é um direito da minoria, um terço. E é por isso que está correta a jurisprudência do STF, que não é só da CPI da Covid, mas que tem uma longa história, de entender que os presidentes da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal não pode fazer nenhum juízo de conveniência, de oportunidade, nenhum juízo político se deve instalar ou não a CPI. Porque o presidente da Câmara, o presidente do Senado é o representante da maioria. E ela não pode se opor, ela não pode interferir nesse momento. Esse exercício da minoria, se existe vontade política, atende aos requisitos, pronto. Ela tem que ser instalada de pronto. É engraçado que esse requisito de um terço contrasta com outros que são limitadores a princípio.
tem que ter um fato bem certo, tem que ser um tempo bem determinado, mas isso é feito também para a proteção dessa intenção fiscalizatória da minoria, dessa intenção de um pequeno grupo dentro do Senado ou da Câmara dos Deputados tem de opor ao governo a manutenção na pauta, no debate público, um determinado tema. Se o objeto é amplo demais, e a CPI está funcionando, o risco é que o governo consiga realizar, através de negociações lícitas, uma modificação da pauta, ele consiga diluir, por exemplo, o objeto da CPI. O governo, isso aconteceu, essa proposta de diluição, essa tentativa de diluição, ocorreu durante a CPI da Petrobras, no governo Dilma, em que a base governista, vendo o risco de manter essa questão da Petrobras na pauta, tentou aumentar com o objetivo de dizer o seguinte, olha, por que não investigar todas as estatais que têm um esquema semelhante de corrupção? E o STF, fazendo a proteção desse direito, dessa intenção original de controle da minoria, vai dizer o seguinte, olha, não, esse aumento é feito para diluir o objetivo inicial. A gente assiste algo semelhante agora na CPI da Covid, quando se fala de governadores. A ideia do repasse das verbas federais para os estaduais, por mais que seja importante investigar isso, o que está em debate ainda que se fale sobre federalismo, ainda que se fale sobre outras coisas, o que se está, para mim, em debate é o seguinte, vai deturpar a intenção original de controle que se pretendia investigar? Se for para diluir, para aquela intenção original perder força, não pode entrar na CPI. Esse é o grande crivo. Me parece que esse é o grande critério racional para dirigir qualquer tipo de avaliação sobre o que pode ou não pode ser feito numa CPI. É claro que você vai poder falar, então, de federalismo, de autonomia dos entes federativos, que os governadores não poderiam ser chamados, ou mesmo falar dos detalhes do regimento interno do Senado Federal, que não permite investigação dirigida aos estados e tudo mais, mas me parece que isso é lateral, porque se fosse, de alguma maneira, promover essa intenção original, eu acredito que haveria algum tipo de flexibilização para ouvir governadores, quem quer que seja. Tá? Então, essa ideia de o escopo restrito é uma proteção dessa intenção da minoria, para que a CPI não seja capturada. E o tempo determinado ele é importante para evitar que haja uma saturação do tema, um enfraquecimento da CPI por essa saturação. A experiência também que nós já tínhamos desde o início dos anos 2000, mas que a Operação Lava Jato evidenciou, é que se um determinado assunto, se uma determinada pauta fica muito tempo martelando na cabeça de todo mundo, todo dia, em todo noticiário, lá pelas tantas, aquela pauta fica mais irrelevante, né, e aumenta muito o incentivo para que o governo tente, de alguma maneira, cooptar ou capturar os agentes envolvidos naquela CPI. Então, se ela é com objeto enxuto, por um tempo curto, ela cumpre melhor o seu papel de controle do governo. Eu acho que eu não posso deixar de mencionar, para colocar aqui os elementos do debate, os poderes da CPI. Esse é um tema mais tranquilo, né? Você encontra por qualquer pesquisa no Google uma lista ampla e dos detalhes dos poderes das comissões parlamentares de inquérito, seja em sites institucionais, como o Senado da Câmara, ou dos diferentes institutos, ONGs, de habilitação política da população. Você encontra, mas eu acho que tem alguns deles que eu devo mencionar que podem ajudar no debate. Um deles, mais notório, é esse poder de convocação de autoridades públicas, de pessoas em geral, para depor na CPI. Esse é um poder que recebe muito respaldo, porque me parece justamente que essa finalidade dela da CPI de dar luz a determinados fatos, a manter aquele tema no debate público, é central você ter figuras importantes prestando esclarecimentos. A Constituição faz uma exceção no artigo 50, dizendo que não pode convocar o presidente da República, pode chamar todo mundo abaixo dele, subordinado a ele, mas ele não. A jurisprudência do Supremo faz outro tipo de distinção. Uma delas, já de outros períodos, é dizer que não podem ser convocados os membros da magistratura. Uma decisão ali que vai se justificar um pouco numa ideia de separação de poderes. E muito recentemente, no caso da CPI da Covid, a ideia de que
a CPI no Senado não poderia chamar governadores porque estaria ferindo o equilíbrio federativo, haveria aí um incentivo para que CPIs pudessem ser utilizadas para minar a força de opositores políticos do governo ou de determinadas bancadas dentro do Senado Federal, deturpando, então, novamente aquele sentido original da investigação sobre o governo federal. Além disso, você tem outras especificidades nas comissões parlamentares de inquérito que indicam que elas não são como outras atividades de investigação policial, no que envolve a condução coercitiva e silêncio, por exemplo. O STF derrubou a possibilidade da realização das conduções coercitivas, que eram chamadas das conduções sob vara, né? Chamar a viatura policial para quem não queria depor, levar a pessoa à força para a delegacia, especialmente por abusos ocorridos durante a Operação Lava Jato. Mas foi o próprio STF que reconheceu que para a CPI, no caso Carlos Wizard, era possível sim essa condução, por entender que se não houvesse uma obrigação de comparecimento, existe quase um esvaziamento desse sentido da CPI como nós conhecemos hoje. Se todo mundo puder não ir, ou só ficar calado o tempo todo, você esvazia a CPI. E ela precisaria se transformar de uma maneira imprevisível em outra coisa. A CPI, tal como nós conhecemos, morreria e certamente nasceria uma outra. Então, foi garantido esse direito. E não é à toa também que existe aí uma dificuldade do próprio STF também de dar uniformidade, de dar coerência para as decisões sobre direito ao silêncio. Porque na CPI, por mais que exista esse mandamento constitucional, essa garantia de que ninguém... que as pessoas podem se resguardar, essa garantia de que as pessoas podem se resguardar de fornecer elementos de acusação contra si. Ninguém precisa fornecer provas contra si mesmo. A gente vê que, como é um ambiente muito politizado, naturalmente, e de muito estresse, parece que essa garantia é um pouco flexibilizada em prol dessa publicidade. É diferente de você flexibilizar essas garantias num ambiente de vulnerabilidade perante a autoridade policial, por exemplo. E seria importante que essas diferenças fossem bem marcadas na jurisprudência e às vezes elas não são. Mas além disso, não é só de depoimento que vivem as CPIs. Elas podem realizar perícias, exames, buscas, requisição de todo tipo de documento, exceto busca e apreensão domiciliar, o que é super tranquilo e estabelecido pelos tribunais aí de longa data. E também pode fazer, determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico de investigados, mas precisa fazer isso de uma maneira fundamentada, justificada. Senão, o STF normalmente derruba. Você precisa ter um indício. Você precisa indicar que período que você está querendo quebrar o sigilo. Você não pode, a CPI não pode ir lá e pedir para levantar para ver o que tem e descobrir alguma coisa ali no atacado. Né, quebrar o sigilo no atacado, ela tem que saber o que ela está procurando, mais ou menos, e aí tem sempre esse controle judicial para ver se está justificada ou não. Acho que esses são os principais poderes, e eu gostaria de passar daí esse panorama bem breve, só fazer uma ponderação sobre o que nós queremos da CPI e que caminho existe para aperfeiçoá-la. Me parece que no nosso debate, nós esperamos muito esses resultados definitivos, né? Como eu falei no início, a pessoa tem que ser presa, o governo tem que cair, o dinheiro tem que ser devolvido, ou coisa do gênero. E se não é isso, se não existe esse resultado palpável, parece que não tem nada. Eu acho que isso é um equívoco. Né? Me parece que as comissões parlamentares de inquérito fazem um papel muito importante, que é de equilibrar a competição e a disputa política. Ela dá espaço para essa minoria parlamentar colocar na pauta pública, no dia a dia do debate público, se ela tiver êxito e sucesso, um assunto que o governo preferia ver silenciado. Isso é poderosíssimo. E isso é inusitado também. Imaginar que você possa ter uma minoria tão ruidosa fazendo uma oposição tão forte só com fatos. Então, me parece que isso não é nada trivial, isso é importante, isso tem a ver com a qualidade do debate público, do ambiente, e com essa ideia que você tem no final um relatório, que é uma narrativa oficial dos fatos. A gente tem essas suspeitas, a gente tem essas certezas, as pessoas envolvidas são essas, são aquelas. Isso não é pouco.
especialmente numa época em que há tantas dúvidas e há tantas desconfianças sobre o que realmente aconteceu. CPI é um instrumento importante de aperfeiçoamento do debate democrático. Muito obrigado e bom trabalho e bom debate para vocês.